har just firat 10-årsjubileum. Och inga lik i garderoben. Det kan man väl inte veta. Jag går hos en läkare som också är psykiatrisk utbildad ett par gånger i veckan. Ibland träffas vi utanför praktiken. Är det han som är din älskare? Vi har legat med varandra några gånger, men det var totalt misslyckat, så vi slutade med den sortens försök och ägnade oss åt mitt intressanta själsliv istället. Primeiro eu queria agradecer as pessoas que estão aqui hoje, agradecer também ao convite da equipe no CAF, Thaís, o Alexandre, né? E, bom, não posso deixar de parabenizar a equipe por essa proposta, né, de discutir um pouco de fenomenologia e das questões existenciais, decoloniais também, através do cinema, né? Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que é que a arte é a via privilegiada de acesso à experiência, né? Ele fala isso em Vontade de Poder. E, bom, vou colocar então a apresentação. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Tamires, e a Thaís disse que eu trabalhei muitos anos, né, com o filme do Bergman, mas, na verdade, comparado com outros pesquisadores, eu estou só começando, né? Eu estou estudando o cinema do Bergman há cerca de 4 anos, talvez. Comecei em 2020, no ano anterior ao meu ingresso no mestrado, né? Então, alguns filmes do Bergman foram trabalhados na minha dissertação e eu sigo trabalhando outros na minha tese agora. Então, estou trazendo alguns pontos que eu tenho descoberto, digamos assim, nesse diálogo com Bergman, né? E com a fenomenologia, para disparar algumas questões para a gente poder conversar depois. Bom, então, Cenas de um Casamento é um filme do Bergman que tem cerca de 50 anos, né? Mas as questões que esse filme dispara são bem atuais. Inclusive, são questões trabalhadas por autoras feministas, né? Que eu vou trazer um pouquinho, como Bell Hooks, Simone de Beauvoir, e também a das analistas Alice Housey Kuntz, né? Para quem estiver familiarizado um pouco com o trabalho dela. O filme foi escolhido em conjunto, né, com a Thaís e com o Alexandre também, apesar de ser um filme que foi meu objeto de estudo na dissertação. Então, bom, o que a gente poderia começar falando desse filme, né? Em primeiro lugar, que Cenas de um Casamento é um filme sobre um casamento hétero, né? De duas pessoas, dois personagens, né, que são europeus e que estão num contexto muito específico, né? E qual que é a importância de sinalizar isso? É que o que for colocado de questão a partir de alguns recortes das cenas que a gente vai trazendo, não pode de forma alguma ser tomado como um modelo universal, né, para todos os casamentos, para todos os impasses em casamentos, por dizer de uma realidade específica, né? Então, de saída, a gente sinaliza isso, são duas pessoas tipicamente burguesas, né, classe média alta, né, com um padrão de vida muito específico. O Bergman, então, ele é um diretor sueco, né? Ele teve uma carreira longuíssima, ele produziu bastante série, filme, peças de teatro, ao todo acho que passa de, eu coloquei ali 60, desculpa, mas eu acho que passa até de 80, porque tiveram algumas que não foram oficializadas, digamos assim, mas ele trabalhou bastante, e as questões que ele colocava estavam situadas num contexto ali da Segunda Guerra, aquele pós-Segunda Guerra Mundial ali na Europa, né? Então ele vinha desse contexto de muita angústia existencial diante do conflito, né? Que ele presenciou enquanto europeu. Ele chega a falar isso em algumas entrevistas, e ele também era um pensador, ele era leitor de Heidegger, embora ele não cite isso. Você vê que o pensamento do Heidegger está ali, mas, enfim, tem algumas entrevistas não oficiais, digamos assim, que ele fala, ele comenta de alguns pensadores que ele leu, então ele estava atento a essas questões, enfim, e ele traz isso para o filme, obviamente que não numa proposta filosófica, né? Ele era diretor de cinema, mas numa proposta cinematográfica, mas que ainda assim dá para a gente pensar algumas situações em relação com a fenomenologia, né? Então, eu destaquei aqui alguns temas que ele traz, angústia, morte, religião, maternidade. Ele é, sobretudo, um diretor caracterizado por investigar a questão do feminino, embora ele não se diga feminista, né? E embora ele fale
sobre essas questões a partir do lugar específico de um homem, né? Então, bom, ele traz, né, a gente poderia dizer que ele traz, sobretudo nos filmes, ou melhor, nos Cenas de um Casamento, né, para a gente se deter mais no filme de hoje, que é a questão do sentido, né? Qual que é o sentido da vida, né? Ele está o tempo todo ali questionando Deus, religião, a existência, né? E muito mais abrindo questões do que dando respostas, né? Que, como eu falei, fala desse contexto um pouco que ele vem. E, bom, ele então propõe nos Cenas de um Casamento, né? A ideia de que tudo aquilo que a gente tem como dado, como certo, na verdade é uma construção, porque no primeiro momento de crise, isso é colocado em xeque, né? E aí, no caso, a gente tem a crise do casamento do personagem principal, do Johan e da Mariane, né? Mostrando que o casamento, na verdade, ele não tem nada de essencial em si mesmo, por mais que nas sedimentações históricas do nosso tempo a gente entenda dessa forma, né? Então, ele trabalhou com essa liberdade de poder fazer esses questionamentos, né? E justamente por isso ele foi um diretor assim mais independente, digamos, né? Ele não trabalhou para Hollywood em momento algum, nem para as produtoras, para as grandes produtoras. Ele foi indicado a algumas premiações do Oscar, mas ele dispensou todos os convites, né? Ele chega a dizer: vou citar aqui para vocês uma entrevista, ou, desculpe, uma carta dele de 1960. Caros senhores, como Morango Silvestres não pretendia competir ao Oscar, que é um filme que ele fez que foi indicado, né? Um filme até dentro dos filmes dele, é um dos mais conhecidos, acho que é equivocado indicá-lo e, portanto, desejo devolver o certificado de indicação. Penso que as indicações ao Oscar são uma humilhação para a arte cinematográfica e peço para ser liberado das atenções do júri no futuro. Sinceramente, Ingmar Bergman. Então, assim, muito do que a gente vai ver, vai poder aprofundar nesse filme hoje, tendo em vista que ele trabalha com essa liberdade, né, de não atender às expectativas de Hollywood, as imagens que Hollywood passam para as pessoas sobre o que seria um casamento ideal, né? Muito pelo contrário, ele vai na contramão disso. E aí, avançando um pouco. A gente pode dizer que no Cenas de um Casamento, o Bergman ele faz uma crítica ao casamento como um ideal de felicidade, né? Uma crítica à ideia de que, bom, quando você realiza o casamento, você consegue se casar e permanecer casado, você então resolveu todos os problemas, né? Essa basicamente é a crítica dele, essa ideia do casamento enquanto perfeição, né? Enquanto algo essencial que necessariamente precisa acontecer na vida do homem, na vida de um homem e de uma mulher heterossexuais, para que a felicidade, né, se instaure. E como que ele vai fazer isso? Justamente através da demonstração da crise que ocorre no casamento, tudo que essa crise coloca em questão, né? E ele faz isso muito através do diálogo, né? Ele é um diretor que investe muito no roteiro, com colaboradores, claro, mas que isso a gente vai poder ver um pouco mais adiante. Então, bom, se a gente for olhar para as sedimentações históricas do nosso tempo, né, aquilo que é construído como tendo a aparência do natural, a gente pode pegar a Christine Mattar, né, que é uma autora que trabalhou sobre a questão do casamento, a questão das mulheres, e vai ver que o casamento, ele hoje tem um lugar que é o de ser o final feliz dos romances, né? Então, se você vive um romance e é bem-sucedido nesse romance, você vai cair necessariamente num casamento. A finalidade do romance é o casamento, né? Só que isso nem sempre foi assim. Isso é algo que é construído, né? E aí a gente pode pegar um outro autor, né, que é um autor francês que se aprofundou muito na questão da família, que é o Arriet, e ele vai dizer que no começo do casamento ocidental, e aí, mais uma vez, tendo como referência, né, o contexto europeu, ele é um casamento que visa a manutenção dos bens materiais. Então, o casamento começa com essa proposta, né, de garantir a perpetuação dos bens materiais, uma vez que
é preciso ter uma linha sucessiva, né, na passagem da herança para o próximo descendente, né? Então, essa noção que a gente tem hoje do casamento enquanto o final feliz dos romances, né, é algo muito recente na história, se a gente for pegar que até o século XV, né, o casamento era sinônimo de manutenção de propriedade privada, não tinha, assim, né, um sentimento de amor familiar como a gente vê hoje, né? E aí o Arrié, para chegar nessa conclusão, ele se aprofundou, ele fez um estudo chamado iconografia, né, que é você ir em pinturas antigas para entender o que era retratado naquela época, né? E aí ele descobre então que não existia retratos de famílias, né, de casais, mas sim do homem com o seu serviçal, né? Então, o casamento, nesse sentido, tem uma conotação muito recente, né? Nesse sentido do amor. E aí, claro, né, a gente tem esses exemplos enormes numerosos da família do comercial de margarina, né, que é a família do Diogo e da Mariane, né, dos Sonhos de um Casamento, aquela família perfeita que tem os bens materiais a seu dispor, que é sempre querida nos encontros sociais, que tem uma família que se dá muito bem, tem os filhos, ambos trabalham, a casa é muito bem arrumada e cuidada, tem empregados, é a família perfeita, né? Que é a que o Bergman está retratando, né? Essa família burguesa e aparentemente perfeita, né? Então, a gente fazendo um pouco esse panorama de como que era o casamento antes, qual é a conotação que ele tem hoje, né? Como que essa família do comercial de margarina que o Bergman retrata, a gente consegue ter um fundo para projetar um olhar fenomenológico existencial sobre as questões, né, que vão aparecer. E aí eu destaquei 4, que são os 4 pontos que eu estou trazendo para a gente conversar, e aí vocês podem trazer outros, se vocês tiverem, que num olhar fenomenológico existencial, o casamento, ele não é aquela coisa do comercial de margarina, necessariamente. Ele não é um final feliz necessário de um romance, mas ele é uma proteção contra a solidão, e aí a gente vai pegar um pouco de Alice House e Coons, preservação da propriedade privada, como eu falei um pouco, né? Esse é um aspecto que permanece. É uma relação que tem o privilégio das relações afetivas sexuais acontecerem ali, nessa relação do casamento, e aí, ok, a gente pode colocar também um namoro, um relacionamento sério, mas mantendo aqui o casamento. E é uma instituição, né, que evidencia para a gente os problemas de gênero, né, tensionando ali essa questão a partir dos papéis de marido e de esposa, né? Então a gente vai olhar agora cada um desses pontos a partir das cenas do filme, né? Vou passar aqui. Então, essa função do casamento enquanto uma proteção contra a solidão, né? Tem uma cena aqui da Mariane e do Johan, mais ou menos na metade, talvez, do terceiro, do quarto episódio, agora não lembro de cabeça. Mas nessa cena eles acabaram de assinar, ou melhor, eles estão discutindo se assinam ou se não assinam os papéis do divórcio, né? E aí a Mariana, ela pondera que a missão, desculpa, que a gente precisa ter uma pessoa para segurar a nossa mão, né? Viver juntos, um com o outro, é para os dois a nossa grande e única chance. Ela pondera que a missão dela de vida é cuidar do Johan. Isso vai aparecer um pouco mais para frente. Então, assim, eles passaram 10 anos casados, não conseguem se imaginar mais tendo uma vida separadamente após esses 10 anos de casados. Por mais que o casamento estivesse em crise, né, eles tinham ali o aplacamento da solidão, né? Eles decidiam juntos todas as coisas, o caminho de um necessariamente acompanhava o caminho de outro, inclusive na ida para o trabalho, né, na saída do trabalho, eles esporadicamente iam para o teatro depois e encontravam a família no final de semana, né, jantavam na casa dos pais. Então, assim, era uma vida compartilhada, né, no seu cotidiano e que, então, quando isso cai por terra, né, eles precisam encarar a realidade da solidão da própria existência, que é algo que o casamento ilusoriamente, a instituição do casamento, né, ilusoriamente almeja aplacar, né?
segundo a Beauvoir. E eu vou trazer um pouquinho mais para frente o trecho da Beauvoir. Mas a solidão, então, ela não seria aplacada totalmente, né? O casamento, ele visaria aplacar essa solidão, mas como Bergman mostra, isso não se realizaria, mesmo nos casamentos duradouros, né? Como a gente vai ver. Então, o papel que a solidão, né, tem hoje é de produzir medo, a gente poderia dizer, né? E aí tem uma fala ótima que eu trouxe de um artigo escrito pelo Roberto Novaes, a Cristine Matar e o Joelson Rodrigues. É um artigo que já tem um certo tempo, né? Mas a questão ainda é super atual. A solidão ela é encarada, né? Lógico, nas sedimentações históricas do nosso tempo, né? No impessoal, né? Como o Heidegger coloca, como um mal que deve e pode ser evitado a qualquer custo, basta que se tenha competência para isso, né? Então, você encara aquelas pessoas que não estão casadas, que não querem se casar, que se separaram, como pessoas que não tiveram competência em evitar a solidão de alguma maneira, ou porque não são bem-sucedidas nos relacionamentos afetivos, ou porque não têm as virtudes necessárias para uma convivência cotidiana, enfim, é algo que não é esperado. Então, você precisa, né, resolver esse problema, que é o problema que seria o problema da solidão, né? Essa é a visão, né, de uma sedimentação histórica do nosso tempo. E, e aí, diante desse medo que a solidão levanta, né, aí o ideal do amor romântico, ele cai com força, né? Por quê? Porque se a solidão é um problema, e se eu preciso resolver esse problema, então eu tenho que fazer todo o possível para que eu seja o mais rapidamente escolhido por alguém, né? Que possa aplacar essa minha solidão. E aí tem toda uma cultura, obviamente, de massa, né? Mídia, cinema, que vão falar do conto de fadas, né? Que vão passar uma imagem de que se você encontra um par perfeito, você consegue resolver esse problema da solidão. O problema qual é? Que, obviamente, a gente vê, nem todas as pessoas estão num relacionamento, conseguem um relacionamento, querem estar num relacionamento, mas vivem com essa expectativa de aplacar essa, essa solidão, né? Que, segundo Alice Haldsey-Kunz fala, é um fenômeno de massa hoje em dia, né? E esse discurso do amor romântico, no sentido de levar uma realização do casamento, né, como o fim do romance, ele tem então uma tentativa de disponibilizar o outro para aplacar a minha própria solidão, né? Então, assim, antes de eu amar o outro, antes, enfim, de eu ter condições de aceitar o outro na sua diferença, eu sou alguém que deve o quanto antes ser escolhido pelo outro, e esse outro deve estar disponível para me escolher o quanto antes, né? O outro como objeto, que, que é o que também aparece, né, nesse desespero da Marianne, quando quando eles decidem pelo divórcio, né? E aí, bom, qual que é o olhar fenomenológico existencial para essas questões, né? Primeiramente, segundo a Alice Haldsey-Kunz, a solidão ela é constitutiva da existência. Por quê? Porque por mais que eu esteja num relacionamento de 10 anos, né, tendo em vista ali a história dos personagens, tem experiências singulares que não podem ser vividas pelo casal, né? Então, eu só posso experienciar a existência que é a minha, né, como se, como fala-se na fenomenologia, e o meu par só pode experienciar a existência que é dele. Eu não posso, quando eu estou em sofrimento, dizer para o meu par, bom, sofre um pouco por mim para eu parar de sofrer, né? Ou sofre junto comigo para aliviar. Não tem como, tem uma distância que é intransponível e que justamente por haver essa distância intransponível é que existe a possibilidade da relação, né? Mas se a gente não aceita a realidade da solidão como constitutiva da existência, a gente acaba caindo nesse ideal de que o outro vai me curar dos meus problemas, né? Que é o ideal do amor romântico, o outro vai aplacar as minhas faltas, né? E aí, bom, o que que aconteceria de positivo, se você quiser usar essa palavra, né? Mas positivo no sentido assim, o que que aconteceria de libertador
se eu aceito a realidade da minha solidão, né? E aí, mesmo no contexto do casamento, né? Tem um outro casal no filme que eu acho que mostra bem isso, né? Que é o casal de amigos, a Catarina, né? E o Peter. O que que acontece quando eu aceito essa solidão? Eu aceito a indeterminação do meu modo de ser, né? Não tem nada que diga como que eu devo me comportar para além do impessoal, né? E aí eu posso viver com mais autenticidade, né? Inclusive estando num casamento, né? Isso aparece um pouco mais para frente também numa Santa Mariana que eu vou trazer. E aí, então, eu me vejo na incumbência de buscar o sentido para minha existência cada vez, né? Então, na responsabilidade de decidir, o que, por um lado, é libertador, né? Mas, por outro, também é um peso, né? Mas é um peso que ele proporciona uma vida com mais sentido, né? Com um sentido mais próprio. E, e que, de novo, isso não necessariamente está desvinculado de um casamento, né? Pelo contrário, isso pode acontecer, isso pode, é interessante que aconteça mesmo num casamento, quando, como fala a Simone de Beauvoir, né? Ela diz que mesmo que um casal esteja unidos numa relação estável, saudável e duradoura, é impossível aplacar a solidão, né? Então, assim, é só mudar a ideia de que o casamento. Acho que alguém falou aí, gente. Alguém falou? Eu não sei. Não, ninguém. Ah, desculpa. Então, assim, não é que o Bergman defenda o casamento, critique, ou melhor, rejeite o casamento, né? Ele critica a ideia de que o casamento resolve o problema da solidão, né? Então, assim, se vai casar para se livrar da solidão, Bergman diz que isso vai dar problema. Não vai resolver a solidão, o casamento vai acabar, não vai aceitar o outro na diferença, enfim. Então, essa é a crítica que ele faz, porque a solidão é constitutiva da existência, né? Então, tem uma cena que eu acho que mostra como que, ao encarar a solidão, né, a Mariane ela consegue responder com certa autenticidade ao modo que ela tem vivido sua vida, né, depois dos 10 anos de casada, né? Eles passaram 10 anos casados, nessa cena eles já se divorciaram e ela entrou numa análise existencial muito profunda para se questionar, né, o que que então ela fez da vida até então. E aí ela chega à conclusão de que o erro não teria sido, se é que dá para falar em erro, não teria sido se casar, não casar, permanecer casado, não permanecer, não é isso que está em questão. Mas foi ela e o Johan, seu ex-marido, não terem criado algo de fundamental, segundo as próprias concepções deles, né? Eles repetiram a vida dos pais, né? Sem se perguntar se aquilo para eles fazia algum sentido. Então eles iam lá todo domingo jantar com os pais sem se perguntar se fazia sentido para eles passarem o domingo jantando com os pais, não fazendo outra coisa, os dois ou cada um, né? Eles basicamente repetiram a fórmula do impessoal. Durante 10 anos isso funcionou. Em algum momento isso não deu mais certo, né? E aí se estourou uma crise existencial no casal e que caiu com mais força sobre a Mariane, né? Que é quando o Johan foge com a amante. E ela então se questiona, né? O que que eu fiz até aqui, né? Eu acreditei que esse papel de esposa era algo muito natural, era a coisa mais certa da minha vida, mas algo ali então precisa ser revisto, né? Que é quando ela faz esse aprofundamento da análise. Bom, o segundo aspecto que o Bergman indica no filme como sendo a realidade do casamento é que o casamento, né, para muito além de final feliz de romance, ele é o estreitamento dos laços materiais, né? Então, é aquele aspecto do casamento enquanto manutenção da propriedade privada, né? Como a gente falou, a todo tempo a gente vê no filme como que o casal é muito bem sucedido, né? Ele trabalha como um professor, né, da área de psicologia, acho que psicoeducação, e Mariane é advogada, e eles têm uma casa que é bem requintada, você vê que os objetos são parecem um material como ouro, né? O banheiro é muito chique, eles têm uma casa de campo,
cada um tem o seu carro, então eles são bem-sucedidos na vida, né? E o personagem do Johan, ele expressa isso, né? Dizendo que toda essa fortuna deles traz uma ilusão, traz uma segurança, mas que essa segurança ela é uma ilusão, né? Porque por mais que eles tenham todos os bens materiais que eles querem e podem ter, eles não têm a segurança de que eles vão garantir o dia de amanhã como eles querem que aconteçam, né? Então, acho que a Mariana, em alguma cena, ela fala: eu não posso garantir como eu vá me sentir amanhã, né? Nesse casamento, ela fala para a entrevistadora. Então, assim, por mais que o casamento tenha essa realidade, né, de manter a propriedade privada, isso não traz, nas últimas consequências, nenhuma garantia, né? Por mais que os personagens gostem, né, expressem gostar dessa segurança. E uma outra cena também, que eu acho que é interessante para a gente ver esse estreitamento de laços materiais, é a cena já com outro casal, né? O casal amigo dos protagonistas, que eles costumam brigar cotidianamente, né? E nas brigas eles ameaçam se divorciar. Só que o divórcio para eles não é interessante, não aparece como uma possibilidade. Por que não? Porque não se amam, porque acabou o romance? Não, por conta dos laços materiais, né? Então, assim, para um divórcio não seria interessante, porque eles precisariam dividir as riquezas, né? Ambos sairiam no prejuízo. Claro, a gente está falando de um casal, né, padrão de vida, com um padrão de vida específico, e que poderia ainda assim decidir pelo divórcio, ainda que saíssem no prejuízo, né? Mas vale a pena a gente lembrar que na realidade brasileira, principalmente, o divórcio ele nem sempre é uma opção, né, para um dos lados, principalmente para a mulher. Então, o casamento ele traz essa realidade também de uma codependência, deixa eu pensar aqui, de uma codependência entre os membros do casal, né? Justamente por a casa ser compartilhada pelos dois, né? As despesas, né, serem arcadas pelos dois. E aí, claro, na especificidade de cada casal, né? Você pode ter o homem provedor, pode ter o casal moderno que trabalha fora, mas sempre vão estar sujeitos ao império capitalista da produção de riqueza, né? Então, é, poucas vezes vai ser interessante, desse ponto de vista capitalista, o divórcio. E isso o Bergman traz nessa discussão do casal amigo, né? Que no final das contas, se eles se divorciarem, acho que a mulher, né, a Catarina, ela precisaria arcar com os impostos dos bens que ficariam sob responsabilidade dela, então não seria vantajoso o, o divórcio. E aí, né, só reforçando que esse é um dos aspectos centrais, né, que marcam a estrutura do casamento ocidental, né, que vem lá desde o século XV, que é a manutenção da propriedade privada, né? Acho que passando para o terceiro aspecto, esse eu acho que é uma das críticas que o Bergman faz com mais tom irônico, talvez, que é que o casamento ele vai ser a relação privilegiada para a consumação das relações afetivas sexuais, né? Então, e por que que essa crítica é importante? Porque no passado o casamento, ele, como traz a Simone de Beauvoir, desculpa, como traz a Cristine Matar, ele não era uma relação indicada para consumação das relações afetivas sexuais. Por quê? Porque se você gasta tempo para realizar, para suas relações afetivas sexuais, se você investe seu tempo nisso, você não tem tempo para trabalhar, né? Para produzir riqueza, né? Então, assim, não era interessante do ponto de vista material você destinar o casamento para consumação de relações afetivas sexuais. Então, é por isso que o homem tinha suas amantes e a mulher ficava em casa, né? Hoje em dia, depois eu volto para esse slide, que essa discussão está no próximo. Hoje em dia, isso mudou, né? Nas sedimentações históricas do nosso tempo, essas relações afetivas sexuais, elas devem acontecer
no casamento, preferencialmente, né? É sabido que os membros do casal vão ter relações, é esperado isso, né? Só que, na realidade, o que acontece é completamente diferente dessa expectativa que é gerada, né? Que, pelo menos na crítica que o Bergman traz no filme, né? Então, vamos lá. Hoje o casamento, ele continua sendo... Desculpa, hoje as relações afetivas sexuais, elas têm o privilégio no casamento, que continua sendo uma relação que deve estar subordinada ao trabalho e às obrigações, né? Nem o marido nem a mulher devem dedicar muito do seu tempo para essas relações, porque precisam produzir riquezas, né? Mas, enfim, está destinado que é nessa relação que vai acontecer. E aí, pelo olhar fenomenológico para essas sedimentações, a gente encontra algumas críticas interessantes, né? No filme do Bergman, e aí trazendo algumas autoras, né? Primeiro, a Alice Halsey Combs, ela vai destacar que ela chama de desejo sexual, né? Tá no verdade emocional. Ele tem uma função ontológica que é importante, que é uma função ontológica de proteger contra a angústia. Por quê? Porque só no desejo sexual, segundo a Alice, e ela está trazendo, né, um pouco do pensamento da Simone de Beauvoir e do Sartre, só na relação afetivo sexual que eu consigo me conectar com o outro, através daquilo que o Sartre nomeia carne, né? E segundo Sartre, a Alice traz, é através da carne que eu consigo me conectar com o outro sem ser pelo olhar e sem ser, portanto, por uma relação de vergonha, ou de nojo, usando as palavras da Alice, e só então nesse contato que eu experimento a minha liberdade, né? Isso é uma visão da Alice Halsey-Kuhn sobre a função ontológica do desejo sexual. Então, ela vai entender que isso tem um lugar, uma dimensão na existência privilegiada, embora isso não tenha sido tematizado pelo Heidegger, não tenha sido escrito pelo Heidegger em momento algum, mas ela faz essa leitura trazendo Sartre e Beauvoir. Então, e o casamento, então, seria, né, deveria ser a instituição, né, que favoreceria essas relações, né? A Beauvoir vai dizer, por sua vez, que os impulsos sexuais, eles devem ser livres de coerções, sem base para... Eles devem ser livres de coerções, mas que justamente por isso eles não têm base para edificar uma vida, né? Então, a paixão, ela não sustenta o cotidiano, né? Mas ela também é aquilo que você não pode colocar uma lei, digamos assim, né? E a Bell Hooks, ela vai tentar conciliar, né, o casamento com os impulsos sexuais, com o erotismo, né? Através do diálogo, ela acha que é possível. E aí, só voltando então para a cena, né? O John e a Marianne, eles estão discutindo porque Marianne se vê acusada pelo marido de não se envolver mais com ele em relações sexuais, né? E ela sente que ele é a culpa deles não estarem mais tendo relações, né? Porque ela tá sempre com dor de cabeça, porque ela nunca tem tempo, tá sempre cansada. E aí ele chega, então, à conclusão, personagem, de que, na verdade, eles recebem de menos e dão de menos, por mais que ele direcione para ela a culpa disso, né? Então, assim, a crítica que o Bergman está fazendo é prometido, né, pelas sedimentações históricas do nosso tempo, que no casamento a gente vai realizar essa função ontológica importante, que a Alice Halsey nos fala, né? Mas, na realidade, o que se tem é um desencontro, né, ali entre os personagens, né? Você não tem mais esse impulso livre que a Simone de Beauvoir fala, e muito menos uma conciliação, um diálogo, né, que favoreça a realização do erotismo no casamento. Então, ele mostra um pouco esse descompasso entre aquilo que se espera, aquilo que seria destinado, que seria privilegiado no casamento, e aquilo que de fato se dá ali no casal, né? E, por fim, o quarto, o quarto ponto, né, que a gente poderia trazer para discussão seria que os cenas do casamento, ele
tensiona um pouco os problemas de gênero, né? Ele evidencia como que esses problemas de gênero eles acontecem a partir justamente dos personagens principais, do casal principal, né? Na performatização do papel de marido e de esposa, né? E aí a gente pode pegar a primeira cena do filme, que é quando a entrevistadora pergunta pro casal, ela propõe o casal, né? Ela propõe que o casal descreva a si mesmo em poucas palavras, e aí você vê a autoestima ilimitada do personagem Johan, né? Ele fala que ele é muito inteligente, que ele é um ótimo pai, ótimo marido, ótimo profissional, ajuda as pessoas, enfim. E, por sua vez, a Mariane, quando vai se descrever, ela não tem palavras, tudo que ela consegue descrever de si mesma é que ela é esposa do Johan, em primeiro lugar, e mãe, né, de duas meninas. E tem uma crítica que a Beauvoir fala, né, que a gente poderia trazer, que é que a mulher, ela é o outro do homem, né, na verdade. O homem seria o sujeito universal e a mulher seria o outro, segundo a tradição metafísica, né? Então, se a mulher quiser conquistar algum lugar, de sujeito da própria existência, ela precisaria se desvincular desse lugar de outro do homem. Mas o que que seria o outro do homem? Seria depender do juízo do homem para poder presidir a própria vida, né? Então, a Mariane não tem palavras para falar de si mesma, porque o que ela faz de melhor é em função do Johan, é ser uma boa esposa, por mais que ela seja uma profissional autônoma, né? No caso dela, trabalhe, seja bem-sucedida, tenha uma rede social bem ampla, né? Mas ela se identifica, ela identifica a própria missão como sendo ser uma boa esposa para o Johan, como ela fala numa cena que vem depois. Quando ele diz que vai fugir com a amante, né, e avisa que está planejando se divorciar, ela implora para que ele fique, né? Até mesmo se você não pensa em voltar, poderá pelo menos dizer que pensa em voltar para casa de novo, né? Porque ela está extremamente identificada ao próprio papel de esposa e não consegue verbalizar nada dela mesma que não esteja nesse papel, né? Na rotina de cuidar das roupas do Johan, ela que faz a mala, ela ajuda ele a preparar a mala para ele fugir com a amante, né? Tem umas cenas assim que o Bergman ele foi bastante ousado. E então a Beauvoir vai dizer que nessa identificação com o papel de esposa, e claro, né, poderia ser também o de mãe, outros papéis que ela atribua como sendo a razão da sua existência, né? Esses são papéis que levam essa mulher, que levam, no caso, a personagem, né, para uma fuga indefinida para longe dela mesma, né? Isso dela não se perguntar o que que ela quer fazer, né? O que que ela quer para ela. Como ela fez a vida toda até a separação, até não ter mais jeito e ela realmente ter que ver o que ela quer para ela, porque aquilo que ela acreditava como sendo ela, né, esposa, caiu por terra. Então ela precisou se reconstruir, né, sob novas bases. E aí, quando ela escreve o diário, aí vai para aquela cena lá de trás, né, que ela pondera que então o erro foi ela não ter feito de acordo com o que ela acreditava, né? O erro, assim, nesse sentido, né, de o que que ela fez que poderia ser questionado. Então, é basicamente isso. Eu trouxe algumas referências de discussões que estão sendo trabalhadas, sobretudo nos estudos decoloniais, né? Mas tentando dialogar com Bergman, porque eu acho que é isso. Bergman não se intitula feminista, mas eu acho que ele traz filmes para a gente poder pensar e que podem ser dialogados com essas questões da resistência do nosso tempo, assim, né? Então é isso, gente. Eu vou parar agora de compartilhar, para a gente poder visualizar todo mundo. Isso aí. Muito obrigada, Tamires. Tema sempre importante para ser debatido, né? E refletido sobre. Então, eu não vou ocupar muito espaço, mas eu depois dou um espetáculo, porque eu sou dessas. Mas gostaria de saber se alguém quer comentar alguma coisa, se alguma coisa, algum outro tema surgiu à mente ao ver, né, os episódios, que viu o episódio. É isso aí, vamos começar a trocar essa ideia.
Eu fui remetida a algumas coisas que li por aí, principalmente sobre a Prateleira do Amor, da doutora Valesca Zanello, né? Quando você... agora eu fiquei mais pegada na parte mais teórica do que você falou do que em cenas do filme, mas enfim, vou falar. Justamente em relação a isso do quanto as pessoas querem ser amadas, né? E do valor que do valor que é colocado nisso de forma a fracasso ou vitória e tudo mais, mas principalmente para a mulher, né? Como essa visão do amor romântico dentro de uma relação heterossexual, né? Pelo menos o que eu li foi dentro de relações heterossexuais. Tem esse lugar de vitória ou de fracasso, então, ao passo que, né, para o homem existem diversas formas de ser bem-sucedido na vida, para a mulher é principalmente medido por um casamento estável, formação de família, né, e tudo mais. E aí correlacionei com algumas coisas de Simone também na minha cabeça, que já havia lido. E aí o quê? Me distraí, me empolei. Mas a gente vai vendo como isso reforça esse lugar, essa vontade de ser escolhida, né? Essa, enfim, a aceitação de certas situações. Então, na verdade, eu acho que eu preciso ainda formular melhor o que eu estou pensando. Mas me remeteu a isso tudo aí. Depois eu falo mais bem estruturado sobre isso. Ah, legal. É só para comentar o que ela falou, que ela trouxe uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que a realização estaria no ser escolhido. Não conheço a autora que você trouxe, mas tem uma coisa que a Alice fala sobre isso que você falou, que é o seguinte: a gente não tem nada que justifique a gente na nossa existência, nada a priori, né? Tá por fazer, né? E então, assim, é por isso que esse desejo de ser escolhido, ele ganha força, porque eu me realizo em ter sido escolhida pelo outro, né? Então, bom, minha razão de estar aqui é então honrar essa escolha que o outro fez sobre mim. Se o outro tem ótimos motivos para me escolher e o fez, é porque então a minha razão deve ter a minha existência deve ter um sentido, né? Então, esse ser escolhido pelo outro, ele acaba ocupando um pouco esse lugar de falta de uma Uhum. justificação da existência ontológica, né? Que a Alice traz. A doutora Valesca, ela é uma psicóloga brasileira. Eu não tenho certeza da abordagem dela, mas talvez ela seja aí da FENO. E ela traz muito justamente sobre como a gente vai formando a sociedade, as relações, elas são formadas, né? Justamente de uma forma onde o homem fica num lugar de avaliador e aí a mulher, para ela, sobra esse lugar essa vontade de ser escolhida, né? E quando a gente retoma justamente para diversos outros autores, inclusive Simone, a gente pode associar com essa objetificação da mulher, né? E mais uma vez essa validação, essa vontade de validação que fica suscetível ao olhar do outro, né? Tanto assim, principalmente ao olhar do homem, do parceiro, né? Então, aí a gente pode, enfim, expandir bastante. Gente, expandamos bastante. Inclusive, pegando o gancho do que a Letícia disse, expandamos bastante. Eu acho que talvez tenha um problema de que expanda até demais em alguns momentos, assim. Mas, primeiro, Tamires, parabéns, assim, pela sua fala, pela sua colocação e análise, inclusive, do filme, muito interessante. E todo momento, assim, que você ia falando, em todos esses aspectos que você trouxe, o que mais me remetia, que ficou para mim como pano de fundo de todas as interpretações, é sobre a constituição do casamento como uma instituição, né? Então, quem que instituiu o casamento da forma como foi instituído e que agora a gente interpreta dessa forma, que foi retratado pelo Bergman, e que hoje a gente tenta desconstruir, que a gente tenta descolonizar e essa coisa toda, né?
E aí, na minha cabeça, assim, eu fui resgatando algumas coisas sobre esse processo de constituição do casamento, né? E é interessante ver como ele vai mudando ao longo do tempo, especificamente por objetivos, assim. Qual que é o objetivo de se ter um casamento, né? Por que que eu preciso ter um casamento? Assim, o casamento que eu tinha na Grécia Antiga, o casamento que eu tive na Antiguidade Tardia, o casamento que eu tive na instituição do cristianismo, e o casamento que eu tenho hoje, né? Como que é essa interpretação do casamento hoje, né? E ver como muda isso, vai mudando ao longo do tempo, né? Na Grécia Antiga você tinha um casamento por interesses, né? Era toda uma coisa é, instituída pela paternidade, então o pai da família que ia arranjar o casamento segundo os interesses. E claro que eu estou falando da Grécia aqui, né? Exatamente por causa do Ocidente, né? Estou sendo aqui até excluindo metade do mundo só para fazer uma análise ocidental dessa instituição de casamento, né? Não da outra parte do mundo que fica esquecida na história quando a gente pensa na história do Ocidente. Como na Grécia era dessa forma, como na Antiguidade Tardia e na Grécia existiam posições dos personagens desse casamento eram diferentes, né? Se a gente observa a Antiguidade Tardia, a instituição do casamento, a posição da mulher era completamente diferente da posição da mulher no cristianismo. Há uma diferença específica que na Antiguidade Tardia, por exemplo, a posição da mulher, ela tem voz dentro do casamento. Só que essa voz é uma voz internalizada porque ela fica dentro de casa, né? O lugar em que a mulher tem do casamento na Antiguidade Tardia é o lugar do seio familiar, aquilo que fica dentro de casa. E o homem cuida de tudo aquilo que está do lado de fora de casa, né? O que muda, por exemplo, no casamento cristão no Ocidente, é que a mulher não tem mais essa voz. Não há uma diferença de voz dentro e fora, mas a mulher é um suporte para o casamento do seu marido, né? Então é casada, então ela é o suporte do matrimônio. Está lá na Bíblia, né? Jesus disse assim, que a mulher tem que ser o suporte do casamento, né? Ela não está nem na frente nem atrás, mas ela está ao lado como um pilar que sustenta aquela família. Mas há uma diferença, porque antes ela tinha uma autoridade e agora ela não tem essa autoridade. Então essa constituição vai totalmente mudando, né? E inclusive a importância do casamento depois do cristianismo, né? Não é por nada que o primeiro milagre de Cristo e a aparição pública de Cristo se dá num casamento, em um casamento, né? O primeiro milagre de Cristo acontece no casamento. E a aparição pública dele é no casamento. E exatamente porque ele vai reforçar essa relação que vai ter no casamento agora de uma relação amorosa, né? Então vai haver o vínculo agora não mais só como interesse, mas também como uma relação amorosa. Então a instituição de um amor num casamento. Não é mais só por interesses, né? E ver como no cristianismo também isso vai mudando ao longo do tempo também, né? Então há diferenças nessa trajetória toda, inclusive para os padres, né, que no início da igreja ainda se casavam, né, mas aí a gente teve vários problemas que depois foi utilizado alguns discursos de que era por conta da opção de Cristo de não ter se casado, mas que no fundo havia um interesse econômico e privado, porque os padres não poderiam dividir aquilo que era a propriedade da igreja, né? Então, não tem como você romper um casamento e dividir os bens com as esposas dos padres, porque a igreja precisa acumular e controlar o poder e sediar o poder cada vez mais. Então, vai se alterando ao longo do tempo isso tudo, inclusive a forma como a gente tem a relação afetiva, né? Então, cada vez mais vai se instituindo essa necessidade de ser um relacionamento romântico, de ser um relacionamento amoroso, que tem que ter um vínculo afetivo, de que isso é a realização de um projeto de Deus para a vida desse casal que está todo ali. Então isso vai mudando ao longo do tempo, até que a gente chega na modernidade e aí o Nietzsche resolve matar Deus, né? Ele diz assim, pô, Deus está morto, vocês acabaram com a raça dele, mataram Deus, que no fim ele só estava querendo diagnosticar a crise das instituições morais que davam essa orientação, inclusive, para o casamento. E o cristianismo começa a perder essa força, né? Então ele começa a perder, inclusive, essa força de dizer como que vai ser um matrimônio, como que vai ser um casamento, como que vai ser uma relação afetiva. E aí que vai começar toda a história da decolonização, né? De descolonizar esses afetos todos, né?
porque exatamente esse descolonizar os afetos passa por essa desestruturação das instituições morais, como é o cristianismo, né? Então, vai ter toda essa desconstrução. E, inclusive, nesse trajeto todo do cristianismo, há um outro problema que agora é recente, que é sobre, não tão recente, né? Que é sobre o casamento homoafetivo, né? Porque a gente está falando todo esse tempo todo sobre um casamento heteronormativo. A gente está falando de um homem casando com uma mulher, enfim, aquela coisa bonitinha que Deus criou Adão e Eva para que eles, né, se juntassem. Mas agora a gente tem uma outra instituição de um outro tipo de casamento ou de um outro tipo de relação que não é a, a, a heteronormativa, né? E aí a gente se pergunta, eu pelo menos, né, fico pensando em como que isso é descrito nessa instituição do próprio cristianismo, de como eles construíram esse processo de que casar é só para homem e para mulher, que homem com homem não pode casar, mulher com mulher não pode casar, que o casamento tem que ser heteronormativo. E aí a gente vê, por exemplo, na própria Sagrada Escritura, quando eles traduzem os termos Malakoi e Arsenokoitai, por exemplo, lá nas cartas de Paulo, quando eles traduzem isso para condenar uma relação homoafetiva, né, o que é um erro gigantesco de tradução, inclusive, um problema que gerou um problema para o Ocidente de todas as formas, né? E que hoje a gente começa a desconstruir, começa a repensar esse tipo de casamento. E como essa nova instituição, os casamentos, por exemplo, das comunidades LGBTs, ele já não tem mais, na sua maioria, a mesma intenção que os casamentos heteronormativos, né? Eles não têm mais aquela mesma pretensão, né? Inclusive, na comunidade LGBT, se você tem uma intenção de um casamento romântico, você é uma pessoa estranha no negócio. Como assim você quer um relacionamento monogâmico, amorzinho, coisa bonitinha, coisa de filme de princesa, entendeu? Não é assim que funciona. A gente tem que descolonizar esses afetos. A gente não pode viver dessa forma. Então, enfim, falei que eu ia extrapolar demais o negócio aí, mas vi que todas essas coisas foram me passando ao longo da sua fala, e até porque a gente já teve essa discussão sobre essas coisas, essas questões também, no grupo de Sartre, né, no grupo de leituras do Serenada. A gente já começou isso há algumas semanas, então estava ainda um pouco fresco na minha mente essas questões. Enfim, só para a gente pensar essas outras coisas. Me sinto convocada a comentar, já que ele comentou sobre o grupo do Serenada, para situar também um pouco, né? A gente está no mesmo campo fenomenológico existencial, mas trabalhando a partir de outros autores, né? Então, poder também explicar um pouquinho, então, o que Sartre coloca ali, né? Até porque eu acabei de dar fazer uma apresentação no evento hoje à tarde, né? Que na terceira parte do Ser o Nada, que ele fala do para outro, né? Ele vai né, explicando e construindo aí esse o que seria essa condição ontológica de ser para outro e que se desdobra, né, nas relações concretas, que é uma parte do. E aí ele descreve dois tipos de relação, né? E aí algumas atitudes que entram dentro dali, mas ambas são um projeto de me apoderar da minha liberdade, né? Retomar a minha liberdade, ser o meu próprio fundamento, coisa que o ser humano nunca é, né? E um deles, então, é pela submissão, né? Eu me fazendo objeto do desejo, e do amor do outro. E aí a gente tem aí a grande tradição, né, do casamento é a mulher abnegada, como a Letícia colocou aí, é a submissa, é o objeto do homem, é a minha mulher. Agora, por que que a mulher fala meu esposo? Né? Né? Umas coisas assim, mas enfim, não vamos. É, então seria, né, esse projeto de me fazer objeto, o desejo do outro para assim tentar recobrar minha liberdade. E o outro, né, que também ali no Ser e Nada é conflituoso, ambos são conflituosos, que é onde eu me faço sujeito para o objeto, o para-amoroso. Então a gente tem aí, e aí ele vai descrevendo algumas atitudes, e aí, por exemplo, quando eu me faço sujeito para o outro objeto, tá, o exemplo mais é, agudo que ele descreve ali é o masoquismo, né? E o outro, o sadismo. Mas o amor
entra numa das atitudes descritas, né? E eu acho interessante que seja logo nesse papel, né, de submissão, que acaba construindo essas tradições, né, de casamento, de como deve ser uma mulher, como deve ser um homem provedor, um homem sujeito da relação, um homem que decide, né? E aí a gente vê, gente, eu sou viciada em cinema, né, e gosto de série também. E eu assisto, ai, vou ter que confessar isso gravando. Casamento às Cegas. A Letícia assiste, que eu sei. A Letícia assiste, que eu sei. Quem mais assiste Casamento às Cegas aqui pode confessar, gente. Vamos criar aqui um lugar seguro, um lugar de acolhimento. Eu Eu e a amo. Letícia somos. É muito bom. A Mayara tem com a maior cara de que assiste e não quer confessar. A Adriana já viu. A Adriana já viu. Qual temporada que tu viu, Adriana? Qual Casamento à Cega? Porque ainda tem essa, né? Ah, Maria Eduarda. Porque ainda tem essa. Tem Casamento à Cega Japão. Gente, né? O padrão de relacionamento que eles estão procurando é totalmente diferente do Casamento à Cega Brasil, né? E o americano também, né? Olha só, a Sara também. Gente, olha só, viu? Que bom que as pessoas estão se sentindo seguras Eu para fui coagido a assistir. assistir. Eu fui Foi, coagido, foi. fui obrigado. Saíram episódios novos, né? Era da Suécia. Eu fiz ele assistir da Suécia. Não, do Japão, do Japão, do Japão. Eu tinha acabado da Suécia, eu fui assistir do Japão. Assistam. Gente, reality TV, né? Enfim. Mas é muito interessante para a gente ver esses padrões de casamento e as pessoas que estão dispostas e por que elas estão dispostas a passar por um processo como esse. Ali, né? Porque não sei se vocês conhecem, né? A galera vai para umas cabines muito doidas, não vê a outra pessoa e vai saindo com vários e vai escolhendo. E aí a premissa do programa é até no final do programa elas casarem. Então, assim, é muito interessante a gente ver. E nessa edição, eu vou spoilear, galera, mas aparece no primeiro episódio dessa temporada do americano, é um casal que se forma, é bem católico, bem religioso. Eles como nos Estados Unidos tem bastante protestantes, então não posso afirmar isso, mas que a menina fala, não, eu quero ser submissa, eu quero que meus filhos me perguntem uma coisa, fala com o teu pai, ele que manda, né? E o quanto que isso, para muitos, já nos choca, antes não. Antes era o normal e é o que toda mulher tinha que ser, né? Aí eu falei, mas eu vou ficar quieta e vou ouvir agora. Achei legal você trazer essa série, é uma série ou um filme, eu confesso que eu ainda não vi, fiquei com vontade de ver. E eu queria só destacar um ponto antes, que acho que foi o Gregory que trouxe, que eu achei bem legal, assim, ele marcar que esse casamento, que esse filme, né, o Cenas de Casamento, ele não fala absolutamente de todos os modelos de casamento. Ah, tá, um reality, legal. Procurar pra ver. Não fala de todos os modelos de casamento. Eu até trouxe o exemplo do casamento gay, né? Que eu imagino que a dinâmica seja completamente diferente, né? Você não tem ali o universal e o outro, não sei, né? Mas eu acho importante marcar esse ponto, né? A gente não tá. É uma crítica que o Bergman faz, mas que não se não pode ser atribuída a a todos os formatos de casamento, mas de casamento muito específico, que é o heterossexual. E entre pessoas de um padrão específico, pessoas brancas, né? Sempre bom ter isso em vista, né? Localizar, né? Da onde que ele está partindo, né? Para não parecer que é uma lei universal, assim, né? E é incrível que ele traz a crítica usando esse modelo de casamento, que é exatamente esse que é o modelo, né? É isso que, quando você pensa em casamento, todo mundo já sonha com esse casamento, né? Que é o comum, que é o que foi instituído na sociedade, né? Foi dito que esse é o tipo de casamento, esse é o modelo de relação que as pessoas devem seguir, assim. Então, quando ele traz isso para ser como uma crítica, enfim, traz isso como uma crítica, auxilia, inclusive, todas as outras críticas decoloniais e de descolonização de afetos e de casamentos, assim, de relações afetivas e matrimoniais. Então, acho que daí também está a genialidade do Bergman em escolher o que ele vai trazer
para crítica, né? E teve uma outra coisa que eu lembrei, depois eu juro que eu paro de falar. Mentira, não vou jurar porque provavelmente eu vou falar de novo. É, que é sobre o amor dentro desse processo de relação matrimonial e como ele foi constituído e como nesse processo de constituição do casamento vai se instituindo também a monogamia como o modelo ideal de relação, né? O cristianismo divide o amor em três partes, né? Principalmente em três partes, né? A gente vê lá o modelo cristão, você tem três tipos de amor. Quando a gente fala de uma monogamia, a gente deveria questionar porque o cristianismo tem três tipos de amor: o amor ágape, o amor eros e o amor filia. São três palavras gregas para definir três tipos de amor. Então, o amor que você tem por Deus é o ágape, o amor que você tem pela sua esposa, pelo seu marido é o eros, e o amor que você tem para os seus irmãos, para os seus filhos é o filia, né? Então, existe isso. E o cristianismo constrói esse tipo de amor para instituir ele como um modelo, o que vai desconstruir depois, enfim, tentar desconstruir depois todas as novas, os novos pensamentos decoloniais do Ocidente também, de povos originários, que têm outros modelos de amor e que foram colonizados. Então, quando há o processo colonizatório, por exemplo, dos povos originários da América Latina, a gente inclusive coloniza o casamento, coloniza a religião, coloniza a língua e coloniza o amor também, coloniza o afeto que se tem, a forma como você vai se relacionar. E esse só foi mais um dos aspectos que eu É lembrei. legal você trazer esse aspecto do amor, né? Porque é um tema muito interessante. Aí me lembra uma cena do filme que é quando, é logo no início, na entrevista, né? A entrevistadora está perguntando para Mariane o que que ela, como que ela definiria o amor, né? É uma parte que o marido foi fazer uma ligação, né? A gente pode subentender que para amante, talvez. E aí a Mariane responde: Olha, é muito difícil definir o amor. Não sei se é necessário definir o que que é o amor. Mas se a gente tiver que definir o que que é o amor, e aí ela vai na Bíblia, né? Você trouxe esse aspecto do cristianismo. Ela pega lá aquela definição, né? O amor suporta tudo, o amor compreende tudo, aceita tudo, né? E aí ela vai dizer, bom, se for verdade isso, que o amor suporta tudo, então todos nós vamos falhar, né? Porque suporta tudo, mesmo aquilo que é diferente da gente, como assim, né? Não é algo que é tão simples. Então, acho que logo de início o Bergman já faz essa crítica, né? Que é essa definição cristã do amor enquanto um sentimento que sustentaria o casamento, que seria a razão de ser o casamento, né? Essa definição de amor, ela necessariamente ela vai ser colocada em crise, em questão, né? Em algum momento. E isso não precisa significar, então, né, que deva ser o fim do casamento, seja um casamento mal-sucedido, a não ser que o casamento seja pautado completamente nessas bases cristãs, como você falou, né, Greg? Sustentado pelo amor, né? Nessa definição específica de amor que o Bergman pega lá da Bíblia, né, e traz no filme, assim. Alguém lembra dessa cena? Ela é bem no início, né? Mas eu acho que ela passa o filme todo, né? Que ele traz nessa cena, né? Como assim? Era um casal que à primeira vista se amava, um casal monogâmico, né? Mas então ele tem uma amante, e ela depois confessa que já tinha o traído uma vez. Eu acho que isso está no roteiro escrito, não sei se isso aparece no filme, né? Todas as contradições, né, dessa definição de amor, né, que aparecem ali no filme, né, que eu acho genial também. O Alex está ali só assistindo a gente quietinho, né? Aí eu me pergunto o que que ele tem para falar sobre isso. Nada. Só pensando aqui, refletindo os pontos bem interessantes que vocês estão colocando, mas nada a acrescentar, não. Prefiro ficar aqui economizando o tempo de vocês. Que isso, você não economiza o nosso tempo, não, Tem um você. comentário no chat Hum. da Ah, é. Da Ana. Ana. Ela colocou: achei interessante você trazer a Bell Hooks. No livro dela, Tudo sobre o Amor, me pareceu que ela buscou um perfil de relacionamento com seus parceiros e teve pouca reciprocidade. Acho que casa com o que é apresentado no filme. A questão do que cada um busca e entrega na relação amorosa.
É legal você trazer esse livro, é um livro que eu gosto muito, eu já li, reli. Ela associa o amor, a Bell Hooks, a crescimento, né? Crescimento espiritual, cuidado com o outro, responsabilização, compartilhada dos afetos, né? Então acho que é uma visão um pouco diferente dessa que o Bergman pegou na Bíblia, né? Que ele criticou, né? Mas eu confesso para você, Ana, que eu não tô me lembrando agora de achar que ela não teve reciprocidade no amor. Foi algo que você percebeu, assim? Você quer talvez falar um pouco dessa impressão que você falou? Que é um livro bem grande, né? Então talvez pode ser que tenha realmente uma passagem que tenha ficado clara, assim. Mas parece bem interessante, assim. Olha, Anne, é sobre o casamento homoafetivo e sobre o casamento homoafetivo, pensei como hoje tem sido uma saída para organizar a questão do patrimônio. É verdade, porque acontecia muito, né, de casais, enfim, dois homens, duas mulheres, por exemplo, uma pessoa falecer e a outra ficar desamparada, né? Tudo isso por conta de falta de um reconhecimento enquanto casamento, né? E isso já entrou em pauta na época da morte da Cassia Eller, né? Mas era mais também por causa do filho, né? Do Chicão, Chico. Mas se eu não se eu posso estar enganado, só recentemente que isso foi de fato consumado em lei, assim, de que em casais homoafetivos, quando um falece, o outro tem direito à pensão por morte, essas questões todas civis, né, e estatais do casamento. E eu só queria dizer duas coisas que eu lembrei antes que a Natália estava falando, que a primeira é quando você traz essa citação do amor, né, de que o amor tudo suporta, tudo crê, que depois Foi o Renato Russo? Fez a música depois? Foi, né? Boca Fogo, que há de ser, Isso, foi. isso. Que, Foi. a Com o melhor poema de versão. Camões, Os Mas ele Lusíadas. reestabeleceu isso, Monte Castelo, exatamente. De que que esse trecho só reforma de como o amor foi utilizado como um sistema de opressão, né? De silenciamento. Ou seja, se o amor tudo suporta, eu estou num casamento por amor, meu Deus, eu não posso ir contra, por exemplo, a agressão do meu marido que tá me. Meu, eu tenho que suportar, porque o amor suporta tudo e a gente vai vencer isso juntos. Ele me traiu 72 vezes, mas 70 vezes 7, entendeu? Vou perdoar 70 vezes 7 porque o amor suporta tudo, né? Então, acho que essa foi uma das coisas que eu pensei assim, que dentro desse modelo de casamento, esse modelo de amor também foi instituído e muitas vezes como um modelo de opressão, de submissão, né? De reforçar essa submissão e desse sentido de propriedade, né? Da mulher como uma propriedade do seu marido. E também talvez mais contemporaneamente, de como, não só contemporaneamente, mas como o casamento sempre foi estabelecido com um pano de fundo uma falta, né? Assim, hoje, quando você busca uma pessoa para se relacionar, para formar um casal, é sempre, muitas vezes, fundamentado pela falta, né? Ou seja, pela carência, pela falta de afeto, pela falta de companhia, pela falta de presença, ou mesmo se pensar no casamento antigo, a falta no quesito propriedade mesmo, né? Mas é sempre nesse sentido de uma falta. O que tentado ser restabelecido, quando a gente fala hoje de que casamentos não são duas metades da laranja que se encontram, né? São duas laranjas juntas que formam uma salada de frutas e Deus que ajude, entendeu? Que são duas pessoas completas que se transbordam, mas não uma pessoa que completa a outra, né? Enfim, o discurso contemporâneo é um outro tipo de discurso, né? E só para eu deixar claro, eu não sou uma pessoa totalmente contra a monogamia e contra o casamento, tá? Embora eu tenha trazido só críticas a esse tipo de casamento e monogamia, no fundo a gente sempre sonha em ter um casamento monogâmico, coisa mais lindinha do conto de fadas, né? Só comentando que eu achei muito legal esses pontos do amor tudo suportar até aquilo que vai contra a gente, né? No filme, a Mariane, ela cogita perdoar o marido, né? Quando ele revela para ela a traição.
e que vai pedir o divórcio, ela pede para ele ficar. Então, ela estaria disposta a perdoá-lo, né, em nome do amor. E mostra bem isso que você falou, né? As violências a que a mulher se submete, né? Mas eu acho importante marcar isso que você falou no final também, que não é assim, bom, para ser contra, então, o casamento monogâmico, ou para ser contra o poligâmico, sabe? É, eu acho que é muito mais você perceber a estrutura que ocorre, para você poder se localizar nessa estrutura e poder ver como você quer se movimentar nela de maneira mais livre, né? Então, é ter um pouco esse cuidado. Não é porque a gente está criticando as estruturas, está olhando com mais atenção, né, para as estruturas do casamento monogâmico a partir do filme, que a gente então vai jogar na fogueira o casamento monogâmico, necessariamente, né? Enfim, acho que é muito mais você ter consciência, né, do que está em jogo, para ver a que você está disposto a não se submeter, né? Os ganhos e perdas que você vai ter. Eu acho que o Bergman vai mais nesse sentido, talvez, tanto que ele foi casado, é sabido, e é sabido também que ele traiu algumas das esposas dele, porque ele mesmo diz que para ele o casamento era uma incoerência, né? Mas ele foi casado, mesmo achando que era uma incoerência. Então, Ele foi super casado, ele teve acho que 4 esposas, não foi, Tamires? teve 4 esposas e 9 filhos ao todo, Hum. distribuídos nas esposas, mas ele era um Porque pai. foi enganchando uma na outra, né? Ele não divorciava antes. Era Ele uma foi coisa casado com a assim. atriz, inclusive, do filme, né? A Mariane, a Lívia, a personagem da Mariane é interpretada pela Liv Ullmann, né? Na vida real, ela foi casada com o Bergman, eles tiveram uma filha. O rei da monogamia, né? O rei da monogamia. E a fez ao modelo mais tradicional possível, pelo jeito, né? Então, já que foi emendando o casamento no outro sem encerrar, né? O Alex disse que não ia ser provocado e foi provocado. Vamos lá, meu querido. A gente vai tentar ser rápido, que já passou uma hora, né? Não, primeiro, cara, essa ideia de cara metade é péssima, né? É péssima. Eu sou incompleto, então você vai me completar, aí fica numa má fé daqui, má fé dali. Enfim, ninguém vai a lugar nenhum assim, né? Mas só queria lembrar que essa questão das relações com propriedade privada, em cima, inclusive, da análise que a Tamiris falou, né? Que o Lenin falava isso também, né? O Lenin falava sobre isso, né, da vida privada e tal, a partir dessa base da propriedade privada, né? Então, pegando aquela ideia de que a mercadoria se expande para todos os lugares, inclusive para as relações familiares, né? Então, queria lembrar isso. E essa discussão que a gente está agora, né, eu acho que é exatamente isso. Não é militar por um modelo de casamento assim ou assado, né? Não se trata disso, mas aí pensando em clínica, né? Acho que são duas coisas assim, né? Uma de colocar realmente a pessoa, trabalhar com a pessoa que ela é uma pessoa, um ser de possibilidades, né? De que não é porque as coisas estão de um jeito, têm sido de um jeito já há muito tempo, talvez, que elas necessitam continuar da mesma forma, né? Isso não significa que necessariamente a pessoa na terapia a gente tem que, então, vamos conduzir ela para um divórcio, não é isso. É pelo contrário, né? Quer dizer, se é um ser de possibilidades, é possível que as pessoas possam mudar ali dentro daquela relação também, por mais que seja difícil, é uma possibilidade. E o outro elemento, né, o segundo, que eu acho que fecha isso, é assim, assumir as responsabilidades, então, sobre as decisões que vai ser tomada, né? Então, eu vou ficar num casamento que não está me fazendo feliz. Beleza, beleza, fique. Agora vamos assumir a responsabilidade sobre isso, né? Não é óbvio, né? Eu sempre falo isso, não é óbvio que a gente tem como projeto ser feliz. Isso não é óbvio, né? Então, enfim, acho que pensando em clínica são esses dois pontos, assim, né? Trabalhar como um ser de possibilidades e assumir, então, as responsabilidades, sem ficar militando, né, por qual modelo que você deve seguir, né? Tem uma frase, Alex, que eu acho que ilustra muito bem tudo isso que você falou, né? Do professor Gelson Rodrigues, que ele é professor aqui da pós, né, se não me engano, ou de alguma das pós no CAF, que é a seguinte: a liberdade, ela é o diálogo com a dinâmica do impessoal. Então, a liberdade ela é o diálogo com as estruturas, as
sedimentações históricas do nosso tempo, né? A liberdade não é fazer o contrário, não é fazer a mesma coisa, não é fazer o diferente, é poder fazer esse diálogo, né? De entender. E aí, como que vai fazer é com cada um, né? Não dá para a gente arbitrar também sobre a decisão, né? No olhar clínico, se a gente for pensar, mesmo fenomenológico, né? Mas acho essa frase dele interessante. Ele falou num seminário para uma faculdade, assim, e eu achei que resumiu muita coisa que a gente escuta em fenomenologia, né? Então, só marcando esse ponto mesmo aí, que eu achei interessante da sua fala. O Gregory abriu o microfone. Eu até tinha esquecido já que eu ia falar, mas assim, perfeita a colocação do Alex, eu lembrei exatamente sobre o discurso da não monogamia, porque a não monogamia não é a poligamia, na verdade. É uma repensar a instituição da monogamia e repensar essa constituição das subjetividades dentro desses tipos de relação, assim, da possibilidade de se relacionar de outras formas que não aquela que vem sido instituída até então, né? Eu acho que era isso. E aí, pessoal, alguém mais quer falar de casamento? Fale agora o cálice para sempre. É brincadeira, foi uma piadinha com o discurso do padre nós casados. Nossa, nunca mais vou conseguir encaixar essa bonita assim, né? O filme me fez pensar assim um pouco na questão da submissão, né? O quanto a Mariane ela é submissa desde a sua infância até quando ela se casa. Isso é demonstrado no momento, né? Que ela vai ali, comunica em relação à gravidez. E mesmo ela querendo ter o filho, ela decide realizar um aborto, né? Então, o quanto doeu para ela, né? Ter essa atitude, mas o marido falou que era para ela fazer isso, ela foi lá e fez, né? E depois ela descobriu tudo que estava envolvendo, né? Tudo que estava por trás. E aí também vem a questão da solidão, né? Por mais que a gente fale, nossa, solidão e tudo mais, mas o quanto que a solidão faz parte da nossa vida, da nossa existência, o quanto que fez bem para ela, né? Porque o quanto que ela mudou depois que ela ficou sozinha, né? Ela escreveu muita coisa, ela colocou para fora tudo que ela estava sentindo, ela se tornou uma nova mulher. Porque, por mais que tenha ainda, né, o sentimento que continuou ali pelo marido e tudo mais, eles continuaram se encontrando, mas ela se tornou uma nova pessoa, né? Ela mudou as atitudes, o jeito dela pensar, o jeito dela agir. Então, muita coisa nela mudou. Então, a solidão, muitas vezes a gente vê como algo assim, nossa, faz muito mal e tudo mais, mas muitas vezes ele traz crescimento, né? Então, traz possibilidade. Então, ver dessa forma, ter um olhar diferente para tudo isso. E o que me chamou a atenção também, outra cena do filme, foi a questão dela se deparar com a mesma situação, né? Então, ela mulher, bem-sucedida, advogada, lidava ali com divórcio, e de repente a mulher vai lá e fala uma situação para ela. Aí ela se depara com aquela situação ali e ela fica pensando, né? Porque ela vive a mesma situação, mas ela não lida com essas questões, né? Ao mesmo tempo, ela esconde tudo aquilo, porque tudo tem que ser lindo, tudo tem que ser bonito, maravilhoso, e não quer lidar com essas questões. Ela só passa a lidar com essas questões quando o marido vem e fala da traição, né? Então, o quanto que isso acontece? E outra coisa que, nossa, cena que me chamou muita atenção mesmo, é o momento que ela apanha, né, do marido, porque às vezes a gente pensa assim, né, que só as pessoas vulneráveis que vão apanhar do marido e tudo mais, mas o que muitas vezes, né, o sentimento, não, mas eu gosto e tal, e o quanto é difícil para a pessoa se desvincular disso, né? Então muitas vezes chega a pessoa ali na clínica falando, mas eu gosto tanto, não consigo sair, não consigo largar, né? E ser trabalhado isso, né? De ser conscientizado isso para a pessoa, né? O quanto é difícil, sim, mas o quanto que isso traz, né? Na verdade, um sofrimento e o quanto que ela está sofrendo, né? Ela acabou deixando tudo isso para trás, correu atrás, porque na verdade ela ainda gostava muito dele. Mas isso me fez refletir muito, né? Que muitas vezes a gente pensa só a pessoa ali que é mais vulnerável, né, que não tem uma boa condição de vida, né, que vai aceitar apanhar do marido, mas muitas vezes não,
né? Então, quanto isso acontece na realidade das pessoas. É isso. Muito legal. Você Muito, fez uma análise voltando para a questão de gênero mesmo, né? Colocando a Mariana aí nas questões dela, que realmente, assim, Bergman pegou bem, né? tem um comentário aqui da Tayane, que é, o quanto se perde de si nessa busca sobre uma outra metade. E é isso. Fica aí a pergunta para dar volta nas nossas mentes. E eu acho é importante que o Alex falou, né? Que não é de se colocar numa posição de julgar qual é o melhor, mas sim né, numa clínica poder trabalhar esse estar ali, né? E como se está. Eu acho muito importante. Mas é isso, pessoal. A gente já se estendeu um pouquinho. Aqui já é quase meia-noite. Cercar, cercar e até casar, sendo com. É isso aí. Né? Como diz o Kierkegaard, falando Kierkegaard, como é que era a citação, Lois? Você que sabe essas coisas. É, case ou não, você vai se arrepender do mesmo jeito. Não é assim que ele colocou, mas é uma coisa assim. Eu não vou lembrar nem o livro. É o Mas cansaço, ele gente. optou por não casar, né? Para viver É, angustiado, para pô, produzir filosofia. Mas era a porque angústia senão da ia minar a falta. inspiração. Exatamente. E é Hum. a falta do casamento que fazia que ele escrevesse, né? Mas, enfim, gente, uma boa noite. Muito obrigada pela presença de todos, né? O pessoal aí que debateu, eu fico muito feliz. Muito obrigada, Tamires. Obrigada, Maria Eduarda, pelo elogio e volte sempre, né? A gente já tem aí o cartaz dos próximos 4 filmes, são 5 por semestre. E a gente se vê mês que vem, na terceira quinta-feira do mês. Jag ska bara försvinna, hör du det? Jag dematerialiserar mig. Jag ska betala allt jag rimligen kan för att sovera dig och barnen. Jag är behovslös. Det enda som intresserar mig är att ta steget ut i det här.